Vamos ficar de pé, vamos. Acabamos de vir lá de baixo, acho que temos ainda alguma genica, vamos a isso. Pai, abra o meu coração, eu quero sentir pelas almas paixão, eu quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abra o meu coração. Muitos estão por aí a pedir, e eu aqui sem nada fazer. Eu quero trabalhar e contribuir, eu quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abra o meu coração. Vamos cantar novamente do início. Pai, abre o meu coração. Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Eu quero trabalhar e contribuir. Eu quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abra o meu coração. Muitos estão por aí a pedir, e eu aqui sem nada fazer. Eu quero trabalhar e contribuir, eu quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abra o meu coração. Eu quero trabalhar e contribuir, eu quero trabalhar e contribuir, eu quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abra o meu coração. Amém. Podem sentar, queridos. Continuamos ainda em missões está no sangue. E ouvimos um pouco sobre sermos um campo missionário ou missionários no campo onde Deus nos colocou. Acabamos de ouvir a forma como podemos empreender socialmente e tocar vidas através dessas organizações. Mas se calhar para ti ainda não fez muito sentido. Nós dessa vez vamos falar sobre plantar igrejas. Mas não plantar igrejas só porque sim. Plantar igrejas relevantes, igrejas que façam diferença, porque missões está no sangue. Portanto, vou chamar aqui à frente o pastor Sidney Costa, é o pastor presidente da Igreja Batista Memorial de Alphaville, é o nosso convidado dessa manhã e gostava ainda de ter um tempo de oração pela sua vida. Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo fantástico que estamos a ter aqui, ó Deus, nesse dia. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que cruzaram o oceano para servir a Ti nesse lugar, falando aos nossos corações. Deus, eu te peço que fales, ó Deus, através da vida do Teu Filho, pastor Sidney, aos nossos corações nesse momento, e que nós tenhamos os nossos ouvidos e os nossos corações abertos para receber o que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até meio-dia aí? De 1:15. Meio-dia 15, desculpa. Não, só para eu me ajustar. Bom dia, gente. É tão gostoso estar com vocês aqui. A sensação que a gente tem é que a gente está em casa numa reunião familiar e fica conversando com as pessoas e podendo repartir um pouco do que a gente tem recebido, mas ao mesmo tempo ouvindo dos irmãos, sendo encorajado pelo que Deus está fazendo aqui. Obrigado pela receptividade, pastor, obrigado pelo convite, Pablo,
E é muito gostoso viver com vocês aqui esses dias, né? Na verdade, a gente está aqui uma semana. Eu estou com o mesmo problema do Beto, a minha camisa também não está fechando. Mas eu tenho esperança de até amanhã ela fechar. Você não é seu, né? Então, por isso que eu não estou pastor de camisa, arrumadinho assim, né? Porque elas não servem. Estavam servindo, mas não serviram. Mas até amanhã a gente resolve isso, ou eu ponho ela por cima, tá tudo certo. Faço igual o Beto fez hoje. Portugal, a Neuma disse ontem, quando você encontra esses pastores, você fica sorrindo. Eu sou bisneto de português. Meu bisavô era português, José Clarimundo Vieira. E depois a minha mãe, então, filha, e aí eu já sou aí, acho que neto, bisneto, mas de uma família portuguesa. Então, tradição, a gastronomia e um pouco do jeito. E andar em Portugal me lembra muito a minha infância, lembra muito a meu tempo com os avós, né? É muito interessante a cultura aqui. Então, resisti um pouco a Portugal, foi muito interessante. O Carlos Macorde vinha aqui muitas vezes, né? E dizia, você precisa ir a Portugal, você precisa ir a Portugal. Eu disse assim, não, tem muita coisa para fazer aqui, e vocês viram o trabalho que a Neuma mostrou, tem muita necessidade a 5 quilômetros de casa. Nós temos um muro gigante para quebrar e ajudar a igreja a invadir esses espaços, né? Então eu dizia não a Portugal, mas em 2019 eu vim a Portugal. E aí, junto com o Daniel Lopes, foi o André Mota e Daniel Lopes que organizaram um grupo, e eu falei naquela época com 47 pastores portugueses, diferentes denominações, não só os batistas, e aí apresentava esse projeto que a gente tem de apoio aos pastores da Igreja 21. Na época o Pablo, ele se cadastrou, mas a gente disse assim, não, a gente quer trabalhar com pastores portugueses, não com pastores brasileiros. Até que, quando a gente voltou aqui em 2021, o Dinê Lota falou, puxa, você precisa dar uma oportunidade, o Pablo é um menino tão bom, ele é brasileiro, mas ele é legal. E então o Pablo foi com a gente para o retiro, e aí a gente se aproximou, viemos aqui, conhecemos a igreja, né? É uma alegria estar aqui com vocês, e que a nossa amizade cresça, esse entrosamento com os portugueses e brasileiros cresçam cada vez mais. Sintam-se já convidados, pastor, para visitar a gente próximo ano ou quando quiser. Falar sobre igrejas relevantes. Foi legal a Neuma contar um testemunho, o Beto também, e o nosso testemunho sobre igreja. O pessoal fala hoje, igreja de Alphaville, mas a nossa igreja, há 13 anos atrás, ela tinha umas 50 pessoas, que para Portugal eu sei que é uma igreja grande, mas para o Brasil era um grupo começando. E a gente nunca imagina o que Deus pode fazer através de pessoas que se dispõem e colocam a sua vida nas mãos dele. Então, é muito interessante. Às vezes a gente está olhando para aquilo que a gente já tem, e a Neuma falou da desacomodação. E realmente a gente foi incomodado. Por quê? Porque naquele lugar, vocês viram ali um muro, o 5º maior muro de isolamento do mundo, e nós tínhamos o desafio de, então, trabalhar uma igreja dentro daquele muro. Foi muito interessante que teve duas coisas quando eu decidi ir para lá, assumir aquela pequena igreja para expansão. Um amigo meu ligou e falou assim, Sidney, eu procurei a igreja de Alphaville, é uma igreja que fica em cima de uma borracharia, uma loja de pneus. Aceita Jesus e ganha um alinhamento, um balanceamento. É aquela igreja mesmo que eu só achei aquela. Eu falei, é aquela igreja mesmo. Então, Sidney, fala a verdade. Você adulterou e não quer contar para ninguém, porque ninguém sai de onde você estava para ir para essa igreja. Eu falei, saio sim, Deus mandou a gente para essa igreja, não tem nenhum problema, não tem nada errado. E essa igreja é uma igreja que Deus colocou no nosso coração. Aí o outro amigo disse assim, como você se sente sendo pastor de uma igreja pequena? Porque eu nunca tinha trabalhado numa igreja pequena, eu sempre trabalhei em igrejas grandes no Brasil. E começo nessa igreja. Ele perguntou, como é que você se sente trabalhando numa igreja pequena? Eu disse, mas essa igreja não é pequena, ela tem pouca gente. Uma igreja não é pequena, a igreja de Jesus sempre é grande. Ela pode ter mais gente ou menos gente. Esse tema de falar de igrejas relevantes, e aí minha última história, com Portugal, puxar a Europa é difícil. Quantos já ouviram isso? A Europa é difícil. Mas também quando a gente foi para Alphaville era difícil. Um amigo disse assim, cara, você é louco, você agora enterrou seu ministério.
Você ir para Alphaville, você não vai conseguir fazer absolutamente nada aí. As pessoas não querem saber de Deus, as igrejas aí já estão fechadas e você é um lugar muito difícil. O que você fez com a sua vida e com o seu ministério? E Deus tem trabalhado, mas também tem um lugar chamado Sul do Brasil, que muitos aqui, tem brasileiros aqui. O sul do Brasil é muito parecido com Portugal, porque é o lugar do Brasil da colonização europeia. Tem muitos italianos, muito alemão, é muito europeu, portugueses naturalmente, porque começam, mas essa cultura europeia. Então, é um lugar considerado difícil. Então, plantar igrejas relevantes não tem a ver com lugar difícil ou fácil, tem a ver com igreja. Por que não tem a ver com lugar difícil ou fácil? Eu tenho um pensamento, e eu quero dividir esse pensamento com vocês. Para mim, não existe nenhum lugar difícil, mas também não existe nenhum lugar fácil. Não existe nenhum lugar difícil, porque Jesus já chegou em todos os lugares. Os irmãos acreditam nisso? Jesus já chegou em Alcobaça. Jesus já chegou no Oriente Médio. Aliás, ele começa por lá. Jesus já chegou em todos os cantos do Brasil, tanto nos super ricos como aqueles super pobres brasileiros. Não tem nenhum lugar do mundo que Jesus não chegou. Uma vez eu estava passeando no Algarve, foi a minha primeira vez aqui em Portugal, e lá tem uma rua, da rua do Ayrton Senna. Aí o pessoal disse assim, olha, Portugal é difícil, mas aqui é o lugar mais difícil de Portugal. E eu disse, não tem nenhum lugar desse condomínio aqui que Jesus ainda não chegou. Então, todo lugar é fácil, porque Jesus já chegou nos lugares, amém, irmãos? Mas todo lugar é difícil, sabe por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho plantar, cuidar de uma igreja relevante. Se a gente quiser se acomodar, é muito fácil, mas para você trabalhar numa igreja relevante, tem trabalho. Eu não sei como você dá conta. Mora em Porto, trabalha em Foz e vem aqui na igreja de Alcobaça, e pastoreia Alcobaça. E agora ainda vai na convenção, é isso? Você deixou fazer tudo isso, Anabela? A Anabela deixou. Que bom. É difícil, dá trabalho. Dá trabalho fazer muita coisa. Então, uma igreja relevante dá trabalho. Por isso é difícil. Mas vamos olhar um pouquinho lá para o apóstolo Paulo, né? Como é que Paulo começa, é o nosso primeiro plantador de igrejas depois de Cristo, os apóstolos. Paulo sai plantando igreja. Estudar as viagens missionárias de Paulo ali no livro de Atos é muito interessante. Mas ele teve muito problema. O que ele enfrentava ali? Ele enfrentava os líderes religiosos, ele enfrentava os falsos apóstolos, e ele enfrentava os mercenários. Tinha uma turminha ali que perseguia a igreja. Então, líderes religiosos, eles estavam procurando, os fariseus estavam procurando coisa para poder armar. Isso foi com Jesus. Depois Paulo é um que se converte, mas ele enfrenta. Então ele enfrenta líderes religiosos, ele enfrenta os apóstolos, os falsos apóstolos, e ele enfrenta os mercenários. Mas também tem contextos que tornam o evangelho e a plantação de uma igreja mais difícil. O primeiro contexto é o contexto espiritual. Quando você tem um ambiente religioso fechado, essa é a grande crise do Oriente Médio. As religiões começam todas ali, e aquilo tem uma raiz tão profunda. O judaísmo está tão aprofundado, o islamismo está tão aprofundado, que você chega com uma proposta cristã, é abrir mão de muita coisa. Então, o ambiente espiritual, é um ambiente fechado. Aqui em Portugal, a gente tem a questão do catolicismo, né? É muito mais intensa do que no Brasil. Alguém me perguntou qual é o percentual de evangélicos no Brasil. No passado, anos 70, quando eu era criança, era 1, 2%. Mas hoje já chega a 35%. Então, tem crescido. Eu falei 27%, mas é 35%. Isso facilita e dificulta, mas é muito mais fácil. Mas um ambiente fechado é difícil, esse contexto que dificulta o ministério. Um ambiente secularizado. Olha que interessante. O que é um ambiente secularizado? Uma pessoa secularizada são aquelas pessoas que têm todos os seus mecanismos de estabilidade conquistados. Então, eles precisam de Deus para quê? Por que é difícil a Europa? Você chega aqui em Portugal, o mínimo para viver todo mundo tem. O sistema de saúde funciona, a educação funciona, a segurança funciona, o Estado tem uma presença confortável na sociedade. E para que eu preciso de Jesus?
Então, esse contexto, esse público secularizado, que é o contexto de Alphaville. E as pessoas secularizadas, elas compram, no caso do Brasil, a gente não tem isso, a gente precisa conquistar segurança, mas uma pessoa secularizada em Alphaville, ela compra a segurança, porque ela mora num condomínio fechado, ela compra a educação, seus filhos estudam nas melhores escolas, ela compra a saúde, porque tem bons hospitais, mas é tudo pago. Mas se ela tem dinheiro, para que ela precisa de Deus? E aí você chegar, pregar de Jesus, pregar sobre Jesus para uma pessoa assim, isso é uma dificuldade para a plantação de igreja. Mas tem também a questão geográfica. O difícil acesso, às vezes por uma barreira física ou por uma barreira religiosa, mas difícil acesso, é difícil entrar num país fechado. Você mencionou a China ontem, e eu vou falar um pouquinho sobre a China hoje mais tarde, mas é difícil você chegar lá, porque existe uma barreira política, uma barreira complicada para você chegar no lugar. Um condomínio fechado também é difícil. Aqui também é difícil, porque como é que você chega para falar para um português que tem a sua tradição tão arraigada, e está tudo certo com a vida dele, ele tem uma quinta, ele tem o vinho dele, ele tem a couve dele, está tudo resolvido. Né? E a questão social, a riqueza, segurança e falso senso de segurança e a pobreza. Você também... Parece que a pobreza é mais fácil, mas a pobreza também é difícil. Porque a pessoa tem ali uma falta de recurso, que Jesus é esse que me deixa passar fome. Que Jesus é esse que deixa o meu filho morrer. Então, tanto a riqueza, os contextos sociais, são ambientes difíceis para a gente alcançar. Mas como é que a gente planta, então, uma igreja relevante num ambiente difícil? E entenda bem, quando eu estou falando de igreja relevante... eu não estou dizendo que a gente tem alguma coisa que a gente possa fazer para tornar a igreja relevante. A igreja de Jesus é relevante. Amém, irmãos? Por que a igreja de Jesus é relevante? Porque Jesus é sempre relevante. Porque a palavra de Deus é sempre relevante. A igreja de Jesus é relevante por causa de Jesus, não por causa de nós. Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para ajudar nessa entrada da igreja de Jesus no ambiente. E aí tem dois movimentos, um movimento de imersão, onde a gente entra, e um movimento de atração, onde a gente atrai. A teologia disso, né? A encarnação, o movimento de imersão é a encarnação. O verbo em João, o verbo se fez carne, Evangelho de João, e habitou entre nós. Jesus veio, ele habitou, Deus habitou entre nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Mas também nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Quando Cristo se manifesta, naturalmente Ele nos atrai. Quando a igreja de Jesus se manifesta, naturalmente ela atrai as pessoas. Eu vi aqui que vocês também gostam de cheiro, perfume, não é isso? Todos os ambientes que eu estou passando aqui estão muito cheirosos. Parabéns. Essa igreja é muito bem cuidada e mostra que vocês prepararam o ambiente para a gente chegar. E eu também sou assim, eu gosto de cheiro. Nossa igreja tem cheiro para tudo quanto é canto. E eu sempre lá tenho aqueles cheirinhos que você espirra assim. Tss, tss. Tem uns que são no ambiente público e ele fica soltando aquilo o tempo todo. Você passa, ele solta. Está sempre cheiroso. A igreja relevante é como esse cheirinho. Tss, tss. A gente chega perto, você não vê o barulho, mas você sente um cheiro. Fala assim, tem alguma coisa diferente nesse ambiente. E quando eles sentem o perfume de Cristo, naturalmente uma igreja se torna relevante. Então, o movimento de ir, nós precisamos ir, mas ao mesmo tempo a gente precisa ir e expressar Cristo, para que Cristo então atraia as pessoas. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Muitas vezes, por muitos anos e por muito tempo, a igreja fica fechada nela mesma. Quando eu cheguei em Alphaville, a igreja era pequena, aqueles irmãos, eu lembro que eu preguei num culto da noite, tinham 25 adultos na igreja. E eu perguntei para aqueles irmãos, fiz uma pergunta para eles, lembra disso, né, Luzimar? Se essa igreja fechasse, se ela faria falta para a comunidade. E a resposta que eles me deram é sim, se fechar ela vai fazer falta para nós que estamos aqui. Mas para a comunidade não, porque ninguém conhece a gente. Então, nós precisamos construir uma igreja
que se um dia ela fechar, ela deixa um buraco na comunidade. Uma igreja que foi para a comunidade e soltou o perfume de Cristo na comunidade. Isso é uma igreja relevante. Uma igreja que abriu as portas e saiu. Uma igreja que abriu as portas e permitiu que as pessoas entrassem, porque esse bom perfume que está aqui dentro vai atrair as pessoas que estão lá fora. Amém, irmãos? Necessidades, como é que a gente começa isso? Percebendo a necessidade, necessidades sentidas e necessidades reais. Aqui diz o seguinte: ambos os movimentos precisam levar em consideração as necessidades sentidas das pessoas e conectar-se com ela, demonstrando sensibilidade e consideração por tais necessidades. Tais necessidades muitas vezes se apresentam como problemas financeiros, emocionais, enfermidades, carências afetivas. Deve-se evitar o impulso de ignorar tais necessidades, na ânsia de apresentar-lhes suas necessidades reais. Por que eu estou chamando de necessidade real e necessidade verdadeira, necessidade sentida? Por exemplo, uma pessoa que tem dinheiro, ela comprou tudo o que ela podia comprar, mas quando ela vê o seu filho sofrendo, ela não consegue impedir o seu filho de sofrer, ela fica triste do mesmo jeito. Necessidade sentida e necessidade real. A pandemia, alguém conhece uma pessoa que não foi impactada pela pandemia? A pandemia pegou todo mundo. No Brasil é interessante, algumas pessoas que a gente conhece, que eles têm muito dinheiro, eles também tinham que ficar em casa. E eles também não podiam viajar, né? Porque não tem vacina. Se você não tem vacina, você não sai do país e você não sai para lugar nenhum. Isso é uma necessidade real, uma necessidade sentida. E a necessidade real, a pessoa tem dinheiro, mas ela nunca tinha percebido que sem Deus ela não é nada. E aí ela começa, a necessidade real dela é Deus. Mas a necessidade que ela sente é ficar presa, é a pandemia. Então nós não podemos ignorar quais são as dores da comunidade. No caso de Alcobaça, quais são as dores dessa cidade? Vocês já pararam para pensar nisso? O Mário Conrado disse que fez uma pesquisa sobre o comportamento das pessoas. E você falou disso para mim no intervalo, né? Quais são as verdadeiras necessidades da cidade de Alcobaça? Quais são as verdadeiras necessidades do sul de Portugal, da Marinha Grande, de Lisboa? Qual é a necessidade do português? Porque se a gente não entender a necessidade sentida, a gente não vai ter o direito de falar da necessidade real. O que toda pessoa precisa, na verdade, ela precisa de Jesus no seu coração. O vazio do homem, seja ele rico ou pobre, ele vai ser preenchido com a presença de Deus. Essa é a necessidade real. Mas você não pode falar da necessidade real enquanto você não entender a necessidade que ele sente. Nosso caso ali, que a Nilma acabou de apresentar aqui para vocês, como é que eu vou falar de Jesus para aquelas crianças que não têm a comida para comer? Como é que eu vou falar de Jesus para aquelas famílias se elas não têm a educação para os seus filhos? Então a gente traz a criança, cuida da criança, dá o pão, dá a educação, e aí você chega na família. Você cuidou de uma necessidade sentida, e aí você fala para a família da necessidade real, que é o Evangelho de Jesus, conhecer de fato Jesus. Deu para perceber esse movimento? Isso é uma igreja relevante. Essa igreja que transita nessa avenida, ouvindo a dor das pessoas, indo ao encontro da dor, mas levando Jesus para essas pessoas. Nesse movimento dessa avenida, tem um movimento de abrir a porta da frente, e aqui no caso literalmente, abrir a porta da frente e fechar a porta do fundo. A gente vê hoje alguns movimentos, tem igreja que está aqui, ela não abriu nem a porta da frente nem fechou o fundo, ela só está no seu clube, é gostoso, né? Tem igreja que viraram as tendas ali da transfiguração. É tão bom ficar entre nós. Ah, mas vai entrar alguém diferente aqui? Mas e o nosso grupo? Já passou isso pela sua cabeça alguma vez? É muito comum a gente querer ficar com o nosso grupo. Tem igreja que fez de tudo, ela abriu a porta da frente, as pessoas entram lá, na nossa comunidade tem muita gente assim, na nossa cidade tem muita igreja assim. Você entra, domingo é um show, a porta da frente está aberta, mas a porta da frente, do fundo, é do mesmo tamanho da frente. A pessoa entra, passa por ali, consome um produto,
Ela vê a igreja como um produto. A pregação é boa, o louvor é bom. Então ela consumiu aquele produto e sai pela mesma porta no fundo. Qual que é o nosso desafio? Abrir a porta da frente e fechar do fundo. Isso é uma igreja relevante. A gente se abriu, todo mundo saber que essa igreja existe. O Beto falou, 15 mil pessoas na cidade são os missionários dessa cidade, dessa igreja. Todo mundo nessa cidade saber que vocês existem. Todo mundo na Marinha Grande saber que existe. Todo mundo, mas nós somos poucos. Os 11 milhões de pessoas de Portugal saberem que existem aqui 0,65% de cristãos evangélicos. E aí conhecer você. Isso é abrir a porta da frente. Mas é preciso fechar a porta do fundo. Porque senão a pessoa vem, consome, e essa igreja vira um centro de eventos. Vira um shopping. Mas igreja não é shopping. Igreja não é centro de eventos. Igreja é igreja. É um lugar que acolhe, que leva as pessoas para Jesus, mas também faz com que ela amadureça em Cristo. Uma igreja relevante, ela vai criando essa raiz para amadurecer. Como é que é então que a gente faz para fechar essa porta de trás? Igrejas que fecham a porta de trás, igrejas relevantes, utilizam o testemunho coletivo juntamente com o testemunho pessoal. É o que nós falamos hoje. Cada pessoa aqui, nós estamos numa conferência missionária, mas quem são os missionários que estão aqui presentes? Levante sua mão, por favor. Quem são os missionários? Vou perguntar de novo. Quem são os missionários que estão presentes aqui nessa conferência? Vou perguntar mais uma vez. Quem são os missionários que estão presentes nessa conferência? Vou perguntar pela última vez. Quem são os missionários que estão presentes nessa conferência? Somos nós. Igreja relevante é essa, a gente entendeu a missão, nós estamos em missão. Missão não é um privilégio do missionário que saiu e deixou a sua casa, isso é um tipo de missão. É um movimento da missão, uma parte da missão. Que bonito ver a esposa do pastor, como é o nome da irmã? A Rose. A irmã Rose, 45 anos em Portugal. É lindo, é uma jornada missionária, mas todos nós somos missionários. Nós estamos em missão. A igreja relevante é quando todo mundo entende isso. Na nossa igreja agora ele mudou de igreja, está em outro lugar, um médico, e ele disse assim, mudou a minha visão do meu trabalho e tirou um peso das minhas costas quando eu entendi isso que você ensina, que todos nós estamos em missão. Ele é um médico. Como é que ele entendia que era missão? Ele pegava uma parte do dinheiro dele e dava uma oferta todo mês para missionário. Depois que ele entendeu que ele, como médico, é também missionário, um dia ele me disse, eu continuo dando a minha oferta missionária, mas eu aumentei 2 horas por dia de graça no hospital que eu trabalho. Porque eu trabalho, aí eu dou mais 2 horas e aquelas 2 horas é meu trabalho missionário. Porque se um médico entender que ele está em missão... A minha esposa, ela é professora, minha esposa não é pastora, não trabalha na igreja, ela trabalha num colégio em São Paulo como professora de criança há muitos anos. E ela fala assim, Sidney, meu campo missionário é a minha sala de aula. Aquelas crianças e aquelas famílias. Quantas famílias já chegaram na nossa igreja pela sala de aula da Cátia? Então, nós somos missionários. Uma igreja que fecha a porta do fundo é onde o testemunho coletivo está associado ao testemunho pessoal. Uma igreja que fecha a porta de trás, ela coloca ênfase em pessoas que não pertencem a nenhuma igreja. Não tem problema. Às vezes a pessoa fica, mas aquela igreja cresceu só com gente de outra igreja. Deus vai usar um grupo de crentes para conseguir alcançar os não crentes. Mas o nosso foco é aquela pessoa que não está em igreja nenhuma, porque senão não é crescimento, é transferência de aquário. Eu saio daqui de Alcobaça e vou ali para a Marinha Grande. Daí eu não gostei do que o Mário fez, eu volto para cá. E essa fica nesse trânsito. Isso é fechar a porta, é deixar a porta de trás aberta. A gente pensa que está crescendo, recebemos 20 novos membros. Não, é peixe circulando, trocando de aquário. Por isso que a gente precisa ter amizade com... Parece estranho, né? A gente que é crente precisa ter muita amizade com gente que não é crente. E a gente cresceu ouvindo o contrário. Olha, você não pode se envolver com o mundo.
Mas Jesus nos diz: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A gente tem que ser como garça. Tem garça aqui em Portugal que eu já vi, é o mesmo nome. A garça, ela é maravilhosa, ela anda no pântano, mas ela não se suja, ela está sempre elegante, branca e limpa. Já viu isso? A gente tem que ser crente garça, andar no meio das pessoas, falar com elas, dialogar com elas, não se contaminar, mas a gente tem que ir. Tem um artista famoso no Brasil, Milton Nascimento. Lembra, conhece Milton Nascimento? Ele diz que todo artista tem que ir aonde o povo está. E eu digo o seguinte: todo crente precisa ir onde o pecador está. Não, a gente não pode o mundo. Igreja relevante, ela vai, ela não se contamina, mas ela vai. Eu amei ouvir que vocês fazem Natal ali no anfiteatro. É isso aí. Essa igreja precisa ocupar, em nome de Jesus, todos os espaços dessa cidade. Amém, irmãos? Organizar uma corrida na frente do mosteiro. Domingo. Já pensou? Onde está a igreja? Está na frente do mosteiro, distribuindo água para os romeiros e para os turistas, e trabalhando. ênfase nos que não pertencem a nenhuma igreja. Uma igreja relevante, os membros das igrejas têm um claro entendimento do evangelho, evangelismo, obras e a graça da mensagem da cruz. Em outras palavras, a igreja relevante, os membros são apaixonados por Jesus. Apaixonados por Jesus. Muitas vezes nós somos apaixonados pela religião e não somos apaixonados por Jesus. Muitas vezes nós somos apaixonados pela função e o cargo que temos na igreja, mas não somos apaixonados por Jesus. Muitas vezes somos apaixonados pelo título que temos, mas não somos apaixonados por Jesus. Igreja relevante, as pessoas são apaixonadas por Jesus. Amém, irmãos? Igrejas relevantes demonstram um alto grau de cuidado pastoral. O que é isso? A pessoa chegar, você conhecer cada pessoa, cuidar de cada pessoa e saber o nome das pessoas e abraçar as pessoas. Na nossa igreja, uma das características é que a gente conhece o nome das pessoas. Sim, mas como é que você conhece todo mundo dos 7.000? Eu não conheço, até eu conhecer. Mas depois que eu conheço, você vai perguntando o nome. Quando a nossa igreja era menor, a gente visitava todo mundo fim de semana. Esse cuidado pastoral. Hoje eu não consigo fazer isso mais sozinho, nem com uma equipe. Mas a gente tem alguns processos que ajudam a pessoa. Se ela está na igreja, se ela faz parte da comunidade, quiser falar com um pastor, ela consegue. Cuidado pastoral. A pessoa, sabe aquela coisa básica? Quem é dessa época, né? Que o pastor visitava você na casa. Que o pastor ligava para você no seu aniversário. Que alguém sabe quem é você. Pode ser que o pastor titular da igreja, no nosso caso lá, uma igreja grande, eu não consigo conhecer as 7.000 pessoas. Mas a gente tem mecanismos para que qualquer pessoa fale com um dos pastores a hora que ela precisar. Então, esse processo de cuidado pastoral. Uma pessoa não quer ser cuidada por você até que ela descubra o quanto você pode cuidar dela. E a igreja institucional, ela ficou tão forte que esse cuidado pessoal se perdeu. Isso que a gente acabou de ter aqui, nós tivemos ontem, sentar ao redor da mesa de uma igreja, tomar café com os irmãos, estarmos juntos, cuidado pastoral. Igrejas que fecham a porta, igrejas relevantes, possuem mais membros sendo discipulados e que podem ajudar os cristãos novos. Esses dias eu estive numa igreja e ele disse assim, olha, nós entramos numa onda agora, é o seguinte, temos 200 membros, cada membro precisa ter um novo discípulo. Olha que legal. Aí um cara veio e falou assim, eu estou sendo cuidado pelo fulano. Eu falei, quem está cuidando de você? Fulano está cuidando de mim agora. Aliás, essa igreja é aqui em Portugal. Ele disse assim, cada membro da nossa igreja, esse ano, precisa ter um discípulo. Eu disse, é? A gente está focado nisso agora. E aí tinha um português lá, que é muito interessante, ele é casado com uma brasileira. Como é o nome do português casado com a brasileira? Manuel. E a segunda vez que eu encontro o Manuel, eu falei, Manuel, e você? Tudo bem? Tudo bem? E a esposa daquelas crentes pentecostais, fervorosas, sabe? Batista pentecostal, já viu isso, pastor? Há muitos, glória a Deus. E a mulher é toda animada e o marido ali, né? Eu falei, e aí, Manuel, como tá? Tô bem.
Já deu um sorriso dessa vez. E falei, e aí, quando é que você vai ser batizado? Está pronto para ser batizado, Manuel? Ele disse assim, ainda não sei. Então você vai me convidar, que eu quero vir no seu batismo. Pode deixar que eu te convido, mas quando vai ser? E eu ali, né, apertando o Manuel. Aí ele disse assim, eu agora estou sendo discipulado por ele. E daqui em breve eu te convido para o meu batismo. Então, uma pessoa, um crente, o Manuel disse assim, eu fui abraçado por ele, agora eu vou entender, eu vou tirar as minhas dúvidas, em breve eu vou ser batizado. Imagina isso, cada membro de Alcobaça escolhendo um discípulo para caminhar durante um ano com essa pessoa. Igrejas que fecham a porta, igrejas relevantes, têm esse equilíbrio de pessoas ensinando umas às outras. Igrejas relevantes possuem uma doutrina saudável, mais saudável, eu diria mais leve. Leve não é light. Light é quando a coisa é muito superficial. Você pode ser profundo e leve. Uma doutrina mais saudável, mais leve. O que significa mais leve? Menos perfeccionismo, sem universalismo e sem evangelho da prosperidade. Às vezes a gente quer ser, isso é light, o perfeccionismo é light, o universalismo é light, o evangelho da prosperidade é light, mas nós não queremos isso. A gente quer uma igreja leve. Tomem sobre vocês o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Uma igreja que fala de Jesus, uma igreja que vive Jesus, uma igreja onde Jesus é a pessoa importante, uma igreja onde Jesus toma o lugar. Isso isso vai levar uma igreja para uma doutrina mais saudável. O que eu chamaria de doutrina saudável? Não, ninguém pode sentar assim. Por exemplo, o pastor me permitiu pregar sem terno e gravata e sem camisa, com camiseta. Doutrina saudável. Dependendo da igreja, não poderia. Teria que sair para comprar um terno, ou uma camisa, ou fazer uma dieta rápida. Irmãos, às vezes a gente se pega em umas coisas tão pequenas. Você quer ver uma coisa pequena que a gente se pega? Perda de salvação. Perda de salvação. Se você é batista, você perde ou não perde a salvação? Não perde. Mas se você é assembleano, aí você perde. E se você é presbiteriano, você não perde nem ganha, porque você recebeu de graça, você foi escolhido. Percebeu que a gente briga por isso a vida inteira? Mas no céu, um cristão de Jesus, presbiteriano, batista e assembleiano, eles vão para onde? Para o céu. Oi? Vão viver lado a lado. E quer ver uma outra doutrina mais complexa ainda, pastor? Amilenista, pré-milenista e pós-milenista. Vocês sabem o que é isso? Ninguém sabe o que é isso, glória a Deus. Se vai ter 1000 anos, a igreja vai subir, depois vai ter 1000 anos, ou se não, a igreja vai ficar e vai viver os 1000 anos, ou se não vai ter 1000 anos. O que isso faz diferença? Qualquer segmento doutrinário que você pegar, vai ter uma explicação. E vai ter uma fundamentação bíblica. Mas isso faz diferença para o cara que está indo no inferno, que está ali, ajoelhado na frente de uma imagem. Percebe como a gente, igreja, a gente perde a relevância por causa dessas coisas? Eu fico criticando o irmão porque ele é amilenista. Não, eu sou pós-milenista. Eu venho de origem presbiteriana, pastor. Meu concílio batista, como calvinista, imagina. Como pode um batista ser calvinista? E eu não sou nem de Calvino nem de Armínio. Eu não sou arminiano. Eu sou cristão, sou de Jesus. Porque o que faz diferença na nossa vida? Jesus. Calvino não se compara a Jesus. O arminiano também não se compara a Jesus. Então, igrejas relevantes, elas possuem uma doutrina saudável. Elas são mais leves, elas não têm a teologia da prosperidade, não fica promovendo a felicidade material, porque a nossa felicidade é Cristo em nós, esperança da glória. Igrejas relevantes, elas preparam seus membros para mentorear outros membros.
Sabe, você quer ver quando o membro, se eu tiver, fazer um teste, pastor, se o membro está preparado ou não? É só ligar para o membro e dizer assim, tem um fulano aí perto da sua casa, endemoniado, eu preciso que você vá lá expulsar o demônio. Quantos aqui estão preparados para expulsar o demônio de alguém? Todos deveriam estar. Toda autoridade me foi dada. Portanto, vão a todos os povos do mundo. O mesmo poder que o pastor tem, que eu tenho, que ele tem, que o outro pastor tem, ele tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, você tem. Então, estamos preparados, você se sentir preparado, ou prepararmos para mentorear outras pessoas. Igrejas que fecham a porta de trás. Equilibram as necessidades de homens e mulheres no cuidado pastoral. Normalmente as mulheres são muito fortes na igreja e os homens são muito fracos. Os homens ficam numa posição muito confortável. Manda a mulher para a igreja e o cara fica ali sossegado. Então a gente trabalhar equilibradamente com homens e mulheres. Igrejas que fecham a porta de trás são relevantes. Tem líderes mais acessíveis, presta atenção nisso, líderes acessíveis e que podem aconselhar outras pessoas. Uma vez um pastor falou com toda pompa, dizendo o seguinte, ele me perguntou assim, quanto tempo de gabinete o seu gabinete tem agora para esperar, de espera? Se uma pessoa precisa falar com você, quanto tempo ela está esperando? Eu disse, na hora. Comigo, com outro pastor, naquela época era só eu que tinha. Assim, na hora, no máximo no dia seguinte. Ele disse assim, o meu está com 3 meses de espera. Nessa pós-modernidade, você tem uma crise conjugal. Em 3 meses, você se separou e já casou de novo. E é capaz da mulher já estar grávida. E aí você quer falar com o pastor daqui 4 meses. E aí você tem o WhatsApp do pastor? Não tem, só 2 pessoas têm. A mulher dele e a sogra dele. Líderes acessíveis. Líderes acessíveis. Você manda o WhatsApp, ele responde. Você precisou, você liga. E se ele não puder te atender, alguém vai te atender. Mas a igreja está com a porta aberta. Isso ajuda a fechar a porta de trás. Líderes que têm projetos, igrejas que tenham projetos e programas para ajudar os crentes novos. Vocês já perceberam quanto do tempo a gente gasta com um cristão mais velho e quanto do tempo a gente gasta com um cristão mais novo? Que a gente gasta, quem ocupa muito mais o nosso tempo é crente velho. São mais viciados, acham que têm mais direito que os outros. E quer pastorear os pastores, eu dizer como funciona, né? Na nossa igreja, uma das transformações, mas a gente enfrentou muito isso, nós tínhamos 8 vagas para estacionamento. E nós deixamos as vagas sempre para os visitantes. De vez em quando chegava um irmão daqueles mais velhos, mas eu sou da diretoria da igreja, eu tenho direito de parar o carro aí. Não, filho, porque você é da diretoria, você tem que parar lá longe. Líder tem que ser o primeiro a dar exemplo. Então a gente está preparado para cultivar, para caminhar com os não crentes. Como os irmãos se sentiriam se amanhã de manhã chegasse um morador de rua? Aqui em Portugal eu não vi morador de rua ainda, né? Eu só vi uns mendigos andando por aí, mas não vi casinhas igual lá a gente vê. Por enquanto ainda não vi. Mas se o morador de rua viesse aqui amanhã, e se uma pessoa, um transexual da cidade viesse no culto amanhã? Ô pastor, isso começou a complicar. A gente precisa estar preparado para acolher e ajudar as pessoas a encontrarem Cristo e depois acolher esses cristãos mais novos. E por último, a igreja relevante, ela faz um grande esforço para reintegrar os ausentes. A Igreja Batista Brasileira, deixa eu falar dos brasileiros, ela tem 1 milhão de membros. Na Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira tem 1 milhão de membros. E ela tem mais 1 milhão de membros excluídos.
Muitos foram excluídos porque jogaram futebol no domingo. Muitos foram excluídos porque foram ao cinema. Muitos foram excluídos porque erraram e tiveram uma relação sexual antes do casamento e engravidou. Foram excluídos e não foram tratados. A televisão. Então a gente, como igreja, já errou muito. E tem um exército para a gente buscar também. Tem um exército que eles chamam de feridos pela igreja. Hoje tem um ferido pela igreja da moda. O pastor não fez o que eu quis, eu sou ferido pela igreja. O pastor me deu trabalho, eu sou ferido pela igreja. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos ausentes mesmo. Na nossa própria família. Se você pensar na sua família, quem são os ausentes da sua família? Tem um provérbio árabe que diz: quem é o filho preferido? É o ausente, o doente e o caçula. Às vezes a gente só cuida do caçula, mas existem os ausentes e existem os doentes, e a gente precisa cuidar desse pessoal. Então, irmãos, para mim, igreja relevante é aquela igreja que está falando de Jesus, é aquela igreja que abriu a porta para a pessoa vir como ela está, para que ela encontre Jesus e não saia daqui, e permaneça aqui sendo aquelas pessoas que Ele preparou para ela ser. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe as igrejas representadas aqui, cada um de nós sejamos missionários do Senhor, plantando, cuidando de igrejas relevantes, em nome de Jesus. Deus abençoe.